Neste vídeo, vamos abordar a capitalização dos custos de empréstimos obtidos. A ideia central a ter em conta na capitalização dos custos de empréstimos obtidos é de que os custos de empréstimos a reconhecer como parte do custo de um ativo são os que teriam sido evitados se o dispêndio do ativo não tivesse sido realizado. A determinação destes custos de empréstimos a capitalizar ou a imputar a um ativo dependerá da forma como a empresa financiou a aquisição, construção ou produção desse ativo. E podemos admitir duas situações diferentes. O empréstimo foi obtido especificamente com o fim de adquirir, construir ou produzir um ativo que se qualifica, ou o empréstimo foi obtido de uma forma geral e usado com o fim de adquirir, construir ou produzir ativos que se qualificam. Os custos de empréstimos obtidos especificamente com o fim de adquirir, construir ou produzir um ativo que se qualifica são determinados pela diferença entre os custos reais dos empréstimos obtidos incorridos durante o período e qualquer rendimento que a empresa tenha com a aplicação temporária da totalidade ou de parte desses empréstimos. Exemplificando, vamos considerar o empréstimo de 1 milhão de unidades monetárias com uma taxa de juros anual de 10%, que foi contraído para financiar a construção de um imóvel para venda no decurso normal da atividade. Este imóvel demora um período de tempo significativo até estar concluído e é classificado como inventário. O valor total do empréstimo foi disponibilizado a 1 de janeiro, mas durante o primeiro semestre a empresa só necessitava de 600 mil unidades monetárias, pelo que aplicou as restantes 400 mil unidades durante 6 meses a uma taxa anual de 4%. O custo do empréstimo obtido a incluir no custo do inventário no primeiro ano da construção totaliza 92 mil unidades monetárias. Os custos reais do empréstimo incorridos durante o ano ascendem a 100 mil, e o rendimento obtido com a aplicação temporária de uma parte do empréstimo corresponde a 4 mil. A diferença entre estes dois valores deve ser capitalizada, ou seja, incluída no custo do inventário que está em construção. Em muitos casos, a aquisição, construção ou produção de um ativo é financiada pela liquidez que existe na empresa, proveniente de financiamentos gerais obtidos em créditos não especializados num determinado ativo ou grupo de ativos. Embora genéricos, estes financiamentos servem para suportar os ativos atuais ou para adquirir, construir ou produzir novos ativos. Coloca-se então a questão de saber como determinar os custos destes financiamentos passíveis de capitalização. Assim, os custos de empréstimos obtidos de uma forma geral e usados com o fim de adquirir, construir ou produzir um ativo que se qualifica, são os que resultam da multiplicação da taxa de capitalização pelos dispêndios respeitantes ao ativo. A taxa de capitalização é a taxa média ponderada dos empréstimos obtidos contraídos pela entidade que estejam em circulação no período, excluindo empréstimos específicos para outros efeitos. Os dispêndios incluem somente os dispêndios que tenham resultado em pagamentos por caixa, transferência de outros ativos ou a assunção de passivos que incorram em juros. Contudo, é possível utilizar o valor contabilístico médio do ativo durante o período, incluindo custos de empréstimos previamente capitalizados, como uma aproximação razoável dos dispêndios suportados com o ativo. Exemplificando, vamos considerar que uma entidade iniciou em 1 de janeiro a construção de um imóvel para venda no decurso normal da atividade. Esta entidade contratou um consultor que já faturou 500 unidades monetárias a pagar no prazo de um ano. Suportou também custos com materiais no valor de 300 mil e custos de mão de obra no valor de 200 mil, que já foram pagos na totalidade. Mas esta entidade reconheceu também depreciações dos ativos fixos tangíveis usados na construção no valor total de 50 mil unidades monetárias. Os dispêndios respeitantes a este ativo em construção incluem apenas os custos com a mão de obra e com os materiais consumidos. As 500 unidades monetárias a pagar ao consultor
e as depreciações dos ativos fixos tangíveis não devem ser consideradas na determinação dos dispêndios com o ativo, uma vez que não se verificou nenhum pagamento. Os dispêndios totalizam, assim, 500.000 unidades monetárias. Mas para determinar os custos de empréstimos a capitalizar, será necessário multiplicar estas 500.000 unidades monetárias pela taxa de capitalização. E vamos agora assumir que esta entidade tem 3 empréstimos. Um no valor de 1 milhão de unidades monetárias com uma taxa anual de 8%, outro no valor de 500.000 com uma taxa anual de 5%, e um terceiro empréstimo no valor de 300.000 unidades monetárias com uma taxa de 6%, mas que foi contraído especificamente para financiar a construção da nova sede da empresa. A taxa de capitalização será a média ponderada dos 2 primeiros empréstimos, ou seja, será 7%. Os custos dos empréstimos obtidos a incluir no custo deste imóvel no primeiro ano da construção totalizam então 35.000 unidades monetárias, que resultam da multiplicação dos dispêndios respeitantes ao ativo, no valor de 500.000 unidades monetárias, pela taxa de capitalização de 7%. Contudo, os custos de empréstimos a capitalizar determinados desta forma não podem exceder o total dos custos de empréstimos genéricos suportados durante o período. Por esta razão, a empresa só pode capitalizar custos de empréstimos de 35.000 unidades monetárias se o total dos custos de empréstimos genéricos for igual ou superior a este montante. Caso contrário, será capitalizado um valor inferior que corresponderá ao total dos custos de empréstimos efetivamente suportados pela entidade. Para mais informações sobre este tema, consulte o site do Accounting Institute.